ele sabe como estudar e sabe o que estudar, qual que é o próximo grande erro dos vestibulandos nessa época de vestibular? O terceiro maior erro dos vestibulandos, Rafa, é o seguinte: não saber o quanto estudar. E muitas vezes a gente recebe pergunta e muitas vezes a pessoa não sabe se ela está estudando demais ou de menos. E existem os dois erros: se a pessoa estuda demais é ruim, se a pessoa estuda de menos é ruim também, porque se ela estuda demais ela se desgasta, ela fica emocionalmente desgastada, fisicamente desgastada, ela tem que às vezes começar a tomar remédio para conseguir ficar acordado. Então o quanto a pessoa vai estudar é muito relevante e muitas vezes é um erro. E eu diria que é o terceiro maior erro, porque se a pessoa não sabe como estudar, ela não sabe o que estudar e ela não sabe o quanto estudar, é horrível para ela. E os cronogramas, eles necessitam de saber o quanto tempo você tem para estudar. E você saber exatamente determinar o quanto você vai estudar é muito, muito, mas muito importante. É claro, e não tem como eu falar para uma pessoa, olha, o ideal é você estudar 6 horas por dia. Pô, tem gente que não tem 6 horas por dia, como que eu vou falar isso para uma pessoa, né? O importante é que a consistência de estudar um pouquinho, pelo menos um pouquinho todos os dias, é muito melhor que uma intensidade muito alta, né? A pessoa não vai conseguir correr 500 km num dia só, né? Mas a pessoa correndo 5 km por dia, ela vai conseguir chegar em 500 km aí ao longo do tempo. Mas, para você poder estudar de uma maneira que de fato você lembre das coisas, que você tenha uma saúde física e mental para que você consiga absorver aquilo que você está estudando, você tem que estudar pelo menos um pouquinho por dia, né? E quanto a esse pouquinho? Depende de pessoa para pessoa. Se você tem 15 minutos para estudar, ok, estuda esses 15 minutos. Você vai estar 15 minutos mais perto do seu sonho. Porque quando a gente está aqui, a gente lida com um sonho. Se o seu sonho é fazer faculdade, fazer a profissão, exercer a profissão que você sempre quis, você está no lugar certo, você está aqui, que é o podcast da aprovação, para você ser aprovado no curso que você quer, na faculdade que você quer, para você exercer a profissão que você quer. Então, a partir desse momento, se você tem 15 minutos ou se você tem 6 horas para estudar, honra aqueles 15 minutos e honra aquelas 6 horas. Porque a partir do momento que você está lá, você tem que estar focado, você tem que estar empenhado, você tem que estar realmente motivado. Porque se você não tiver com isso, nem adianta. Você tem que ter a atenção plena naqueles 15, naqueles 60, naqueles 360 minutos que você tiver, para você de fato conseguir fazer diferença. É muito mais importante o quanto você consegue produzir do que o quanto você consegue estudar. Mas, vamos lá, Rafinha, quais são os diferentes estágios da pessoa que tem esse erro de ela não saber o quanto estudar? Bom, o primeiro estágio, Vini, que eu vejo é aquele cara que estuda só na aula, na escola, ou seja, ele vai lá na aula e estuda ali e só vai para casa, vai jogar videogame, né? Ou seja, ele nem estuda. Então esse é o estágio mais grave da pessoa, que não estuda absolutamente nada. E o segundo que eu vejo é aquele cara que ele até teria, por exemplo, 2 horas para estudar, mas ele decide estudar só uma. Por quê? Porque ele poderia se dedicar um pouquinho a mais, mas ele não se dedica. Ele não quer dar um pouquinho a mais, ele quer a comodidade. Então, quando a gente fala, se você tem 15 minutos, tudo bem você estudar 15 minutos? Se você realmente tiver... Só tiver 15 minutos, né? Exato. Porque aí é o que a gente falou, a gente está lidando com o seu sonho. Sério, é o seu sonho de passar na faculdade, não é o meu. O meu é te ajudar. Ok, mas para eu te ajudar, primeiro você tem que querer. Eu não consigo entrar dentro do seu corpo e fazer você querer. Como eu queria poder fazer isso? Tem 2 coisas, né, que a gente não consegue terceirizar, né? Quem disse isso foi o Rodrigo. Um abraço pro Rodrigo. Tem 2 coisas que você não consegue terceirizar. A primeira é o exercício físico, né? Ninguém pode fazer exercício físico por você. E a segunda é o estudo. Ninguém vai poder sentar e estudar por você. São essas 2 coisas que só você pode fazer por você mesmo. Exatamente, porque a partir do momento que você pegar e realmente usar o tempo que você tem para estudar, você usar o tempo todo,
tá tudo certo. Você deu o seu melhor, você teve os 15 minutos, usou os 15 minutos, honrou os 15 minutos, tá tudo certo. Mas se você não errou, você tá no segundo. Mas se você errou nisso, você tá no segundo estágio desse erro de você não saber o quanto estudar. Porque você não tá de fato se dedicando o quanto você deveria. E tem o terceiro caso, né? O terceiro estágio, Vini, é aquela pessoa que está desesperada por tempo, né? A pessoa trabalha das 8 às 18 e chega em casa, tá louca para ter um tempo para estudar e não tem esse tempo para estudar, né? O tempo é muito escasso, todo mundo tem 24 horas no dia, né? E cada um escolhe o que vai fazer nessas 24 horas que a pessoa tem. Só que essa pessoa já tem uma grande parte do seu tempo restrito a algumas coisas que ela já tem fixas para fazer. Então, uma pessoa que trabalha o dia inteiro ou vai para o cursinho à noite ou estuda por conta à noite, ela tem menos tempo do que uma pessoa que só fica em casa estudando. E tem problema se ela só estudar no tempo que ela tem? Não, mas é importante que ela de fato estude no tempo que ela tem.